toda maneira vazia de viver herdada dos nossos antepassados. E que através de nós podemos começar uma nova história e uma nova geração. Cara, isso é lindo, irmãos. Se você entender, se você botar em prática, ou como o Edson reforçou, não só botar em prática, às vezes você deixa de fazer, não, agora eu vou tomar a atitude, não vou pecar porque eu fiz errado. Também não vou pecar em hipótese nenhuma porque eu não fiz o que eu sei que devo fazer. Nós vamos botar em prática o que a Bíblia tem te ensinado, confiando sempre que isso vem pela graça. Amém? Glória a Deus. Mas Deus quer se manifestar nas nossas gerações. Eu não vi nenhum amém. Cara, Deus é um Deus de gerações, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o meu, é o Deus do Giovanni e da Beth, do Gil, do Rafael, da Priscila, da Débora, e aí eu não vou citar os 11 netos, todos servindo ao Senhor. Agora, se o Giovanni continuasse cavalo, onde é que estariam os filhos hoje? Porque meu pai era cavalo, eu também estava sendo um cavalinho, um cavalão, mas Deus mudou a nossa história, e a história das minhas gerações. Amém? Então eu vou começar com um clipe agora que mostra uma coisa. Todos nós, queiramos ou não, consciente ou não, trazemos na nossa vida um baú de coisas que nós vivenciamos, de erros, pecados próprios, mas também trazemos de coisas que nós recebemos dos nossos antepassados. Tão claro, nós vamos ver tudo isso muito claro com o texto da palavra. Mas se nós cremos no batismo, quantos creem que o batismo é coisa séria? Não é mudança de igreja, é mudança do quê? De vida, de atitude. A minha vida foi com Jesus, os meus pecados foram, os pecados dos meus antepassados foram, mas agora eu tenho que tomar a decisão de viver a vida de Cristo Jesus. Amém? Então vocês vão ver isso aqui de novo. Tem que sepultar coisas do nosso passado, irmãos. Não apenas o que nós estamos vivendo agora, que está sendo confrontado pela palavra, mas também aquilo que nós já trouxemos lá de trás. Alguns já fizeram, muitos aqui já fizeram encontro, pré-encontro, pós-encontro, mas aquele que começou em nós a boa obra, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Cara, ainda tem mais. Amém? Quanto mais palavra, mais luz. Quanto mais luz, mais nós vemos as manchas, rugas, coisas semelhantes que precisam ser tiradas pela palavra. Amém? Então preste muita atenção nesse clipe. Até parece... Até nem eu sabia que era tão preciso. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena do seu marido, da sua esposa. É? Hã? A minha. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria. Mesmo sentado, eu sei que tu estás te movendo aqui, com toda a liberdade, fazendo o que nós lemos antes em 1 Coríntios capítulo 3, 17, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E essa liberdade é para que nós tiramos toda a máscara, com a cabeça, com o rosto descoberto, nós possamos contemplar e ao mesmo tempo manifestar a glória do Papai, de glória em glória, cada vez maior. Deus, por favor, Papai, nós cremos que a família é um projeto de Deus, como o Asaf estava cantando agora. Nós cremos que o diabo tem entrado, não cremos, nós vemos que o diabo tem entrado com fúria nos casamentos, dentro da amada igreja de Jesus, que representam os casamentos, que representam o Cristo e a igreja. Mas Deus, nós queremos fazer diferença nessa geração do fim, você concorda? Nós queremos ser homens e mulheres como Noé, que fazem diferença nesta geração que vivemos, que é a geração que é como o tempo de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Mas tu estás encontrando aqui homens e mulheres, casais,
que decidem pela eternidade, pela sua vida, pela sua família. Obrigado, Senhor, porque nós cremos no poder do Espírito Santo e no poder da palavra, em nos santificar e nos preparar para o arrebatamento. Obrigado, porque aquele que começou em nós a boa obra, vai aperfeiçoá-la, completá-la, até muito em breve, o dia de Jesus Cristo, nos buscar. Aleluia. Mudando a sua história e a das suas gerações, querido, esse para mim é um dos estudos mais lindos que nós temos, que Deus nos deu, que marca a nossa história. Como eu falei para vocês rapidamente, a minha esposa e eu, a Beth, nos conhecemos, alguns não conhecem, eu vou bem resumidamente contar, nos conhecemos, eu era líder da Renovação Católica Carismática, fui um dos fundadores da Renovação Católica Carismática no Brasil, e lá dentro de um dos encontros de jovens encontrei a Beth e algo diferente, muito lindo começou na nossa vida, e Deus nos desafiou mesmo sem entendermos nada, estou resumindo muito, tá? A dizer aquele capítulo 24, versículo 15 de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo falava da nossa história, toda a nossa família, dos dois lados, católicos, apostólicos, roxos mesmo, fanáticos, e de repente nós tendo aquela experiência do novo nascimento, sem saber de que a Bíblia tem poder, transformação na nossa vida, ela é viva e eficaz, nós vimos esse versículo e dissemos, não, eu e a Beth comigo, não, eu e minha casa, ainda que toda a nossa família siga os ídolos, porém eu e minha casa, vamos ao Senhor. Colocamos esse versículo no nosso casamento, no convite de casamento, e levamos muito a sério, 37 anos, 9 meses e 6 dias, uau, e Deus fez coisas lindas no nosso casamento, mudou a minha história, a história da Beth, e nós vimos hoje os nossos filhos, todos pastores, servindo ao Senhor, não dentro de uma organização que o pai criou para arrumar emprego para todos, não, nós não temos nenhuma organização, hoje a nossa igreja, o nosso ministério está vinculado a vocês, PIB Blumenau, entende? Nós não defendemos placa, não defendemos bandeira, nunca, e hoje o nosso raiz ministerial e ao mesmo tempo semente ministerial são vocês. Ninguém se alegra com isso? O que Deus nos entregou, nós vamos multiplicar aqui, porque tem sido multiplicado na vida dos pastores que lideram vocês, especialmente o Edson e a Ilana, que são filhos do coração mesmo, são a nossa grande alegria, grande motivação do nosso ministério hoje, Edson e Ilana, porque tem sido gostoso estar junto e ver o que Deus pode fazer, como nós somos edificados, com liberdade, e graças ao bom Deus, essa atitude minha e da Beth de querer ser transformados pela palavra, atingiu os nossos filhos, e os nossos filhos hoje estão levando isso para os nossos netos. A outra grande alegria que nós temos quando nós vamos visitar os nossos filhos, né, estão o Rafael na África, o Gil lá em Umuarama, no Paraná, Igreja Batista Betel, a Priscila e o Abel aqui em Brusque, e a Débora e o Nilson lá em Marechal Cândido Rondon. A gente vê os netinhos dançando na presença de Deus, prostrados, adorando, não tem preço que pague. Então nós ministramos aqui com autoridade, porque sabemos que é verdade. Se Deus deu essa oportunidade para o Giovanni e para a Beth, o Deus do seu casamento está colocando à disposição de você, de vocês. Amém? Deus quer se estender através da vida de vocês. Deus quer se estender. Amém? Aleluia. Então vamos lá. Só para entender o que vai acontecer nessa ministração, todos nós, você e eu, somos o resultado, você e eu, o resultado daquilo que nós recebemos dos nossos pais, de experiências vivenciadas na nossa infância, aliás, no ventre da mãe. Hoje a ciência prova isso, com 18 semanas a criança já tem 25% do cérebro
estabelecido, ali ela já está sentindo, recebendo as emoções, as experiências que a mãe e o pai sofrem, ela sofre junto. E você, por muitos anos, talvez ainda esteja respondendo com base nesses fatos, como mostrou esse clipe também agora. Mas o problema é quando nós vamos para um casamento e nós acabamos levando essa bagagem, esse peso, essa lembrança amarga, essas experiências do passado refletidas na nossa vida, começam a se refletir no nosso casamento. E o pior é que daqui a pouco o nosso casamento e os nossos filhos estão agindo e reagindo com base nisso que nós trouxemos do nosso passado. E aí aquilo que tu imaginou, que tu dizia, não, isso aconteceu com meus pais, mas nunca vai acontecer no meu casamento. Não, eu vi isso nos meus pais, e eu senti isso na minha vida, mas os meus filhos não vão sentir isso. E você vê que de repente tudo está se repetindo nos filhos. Mas se você está fazendo esse retiro, se Deus está te dando oportunidade de receber essas ministrações, seja aqui ao vivo, ou seja nas gravações, Deus está te dando oportunidade de ir para a cruz. Oh, de saber que você não foi resgatado nem com prata, nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, de toda a maneira vazia de viver, herdada dos seus antepassados. Você não vai passar para os seus filhos, e nem vai viver com base no passado dos seus pais e antepassados. Não. Não é com prata nem ouro, irmãos. É com o quê? Precioso sangue de Jesus. E aí, quando você ainda não entendeu isso, você vê que você, a sua esposa, o seu esposo, estão vivendo uma vida seca, um deserto, e aquilo parece que cada vez é mais deserto, cada vez é mais seco, cada vez mais sem fruto a sua vida. Seu casamento parece que cada vez mais o amor esfriando, e o pior é que você começa a pensar na sua geração, e você não consegue ver com o futuro isso. Você começa a ter medo. A maioria não quer ter filhos, ou quer ter no máximo um filho porque tem medo. Irmãos, falo como profeta de Deus, é pecado. É pecado. Porque Deus sonhou antes da criação do mundo ser pai. Ele criou o casamento para que o marido e mulher, a segunda palavra, a bênção na vida, e Ele os abençoou e disse, cresçam e multipliquem-se e encham a terra. Os muçulmanos já sabem isso. Enquanto os cristãos estão tendo 1 ou 2 filhos ou não tendo filhos, os muçulmanos estão multiplicando e tomando a terra. O Rafael, falei pelo Skype anteontem com ele todo feliz, mas feliz, pai, Deus dá uns refrigérios para a gente de vez em quando. Nós ganhamos agora um casal de muçulmano. Ele é um português convertido ao muçulmanismo, mas ela é muçulmana de raiz, do Paquistão. E ela estava com depressão profunda, e nós tivemos contato com eles, e começamos a fazer amizade, e começamos a ministrar na vida deles, e uma noite ela sonhou com Jesus. Jesus apareceu com ela em sonho, um homem vestido de branco, e deu uma taça de vinho. Ela disse, não, eu não posso beber isso, porque no islamismo não pode beber vinho. Irmãos, e aí Jesus disse, não pode tomar, esse você pode, ele cura. E ela no sonho tomou, e ficou curada. Yeah!